turma! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos nessa manhã de terça-feira e nesse primeiro momento iremos trabalhar com a disciplina de História, onde nosso estudo partirá do capítulo 4, Brasil Colonial, Sociedade e Cultura. Olha só, meus amores, para iniciarmos aí com nossos estudos, vocês irão fazer a leitura deste texto, tá bom? Onde fala sobre uma festividade religiosa. Em seguida, após a leitura do texto, né, vocês irão responder esses 4 questionamentos que se encontram aí na página 39, ok? Vamos lá. A riqueza vem do campo. Este tópico se encontra na página 40. Nos séculos 16 e 17, a sociedade colonial brasileira contava com grandes proprietários rurais de origens portuguesas, indígenas, mestiços, alguns trabalhadores livres e milhares de africanos escravizados, que foram trazidos à força para trabalhar aqui no Brasil. Bom, a principal fonte de riqueza desse período, né, vinha da área rural, isso mesmo. Os lucros que vinham para os portugueses, né, eram gerados aí nas terras rurais, né? Então, os produtos agrícolas, eles tiveram grande importância para a economia colonial, isso nos séculos 16 e 17, onde era voltado para a exportação de matérias-primas para a Europa, onde as mercadorias eram o quê? Transportadas, né, do nosso país para outros países. Meus amores, nesta imagem podemos observar aí, né, uma imagem, um registro feito no período do Brasil colonial. A riqueza do campo foi responsável pela criação de muitos engenhos, né? Nos engenhos eram o que? As fazendas onde se plantava cana e produziam açúcar, ok? Isso nas regiões do litoral. Aqui nesta imagem podemos observar, né, escravizados de origem africana moendo cana em um engenho, então era um trabalho muito pesado. E este trabalho garantia lucros somente para os colonos portugueses. Os escravos fazem tudo. Bom, como já vimos, né, nos encontros anteriores, vimos que os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenhos, né? Pois eles são responsáveis por todas as atividades, tanto de dentro da casa do senhor como de fora, certo? Eles faziam tudo. Praticamente todo o trabalho era realizado por pessoas escravizadas de origem africana. Pouco eram os trabalhadores livres que faziam os trabalhos manuais, mesmo que não eram ricos. No início do período colonial, era muito difícil os escravos acumularem bens. Por isso, caso quisessem deixar sua condição de escravizados, tinha apenas 2 opções. Quais eram essas opções? Ou receber a autorização de liberdade de seus donos, né, dos seus senhores, ou então fugir. Então, essas eram as 2 opções. Receber a alforria, que era quando os escravizados, né, estavam livres, eles recebiam a alforria, ou então fugir, que era o que mais acontecia, né? E para onde que esses escravos costumavam fugir? Para os quilombos. Bom, em geral, os escravos eles dormiam em senzalas, né, que eram as moradias simples localizadas em grandes fazendas. Eles não dormiam na parte interna, né, das casas dos senhores, e sim em um outro lugar, que eram as moradias chamadas de senzalas. Eles dormiam no chão, não tinham cobertores, então ficavam lá mesmo, eram muito maltratados, certo? Então, os lugares de moradia dos escravos era denominado de senzalas. Poder familiar. Este tópico se encontra na página 41. O poder familiar estava nas mãos de uma figura masculina, tanto em famílias ricas como em famílias pobres. Nas casas grandes, ou seja, nas moradias dos fazendeiros, que era assim denominada, casas grandes, habitavam várias pessoas, esposa, filhos, parentes, alguns amigos da família, padres, professores e até escravos domésticos. Mas quem liderava tudo, né, isso que era responsável por comandar aquela família, aquelas pessoas que estavam ali, era sempre uma figura masculina. Então, geralmente, aí era o senhor de engenho, certo? O
chefe da casa e dos escravos. Aqui nesta imagem, meus amores, podem observar, né, nesta figura, que foi produzida pelo artista francês Debré, que retrata um homem à frente da família e dos escravos. Ele conduz todos em um passeio na rua, certo? Então, sempre tudo, quem comandava tudo era decidido através de uma figura masculina, uma única pessoa. Uma sociedade agrária, escravista e patriarcal, certo? Então, temos aqui, todos os elementos da sociedade do Brasil colonial a caracterizaram como agrária, escravista e patriarcal. Vamos conhecer sobre cada uma delas. Agrária significa que era uma sociedade com fortes relações com a área rural. Praticamente tudo que o Brasil produzia vinha do campo, né? Acabamos de ver isso. Então, todas as riquezas, maior parte das riquezas, era produzida no campo. Por isso era considerado o quê? Uma sociedade agrária. Essa produção servia tanto para o consumo interno, como também para a exportação. Era enviado para outros países. Escravista quer dizer que a base da mão de obra era escrava. Isso mesmo. Infelizmente, era essa a maneira como acontecia, né? Isso, a mão de obra era escrava. Patriarcal, que significa as famílias em geral tinham como base o poder masculino. Então, tudo era decidido pelos homens, tá bom? A sociedade colonial. No interior do Brasil, até então desconhecido pela maioria dos colonizadores, passou a ser explorado e habitado nas maiores cidades. Escravos, né, alforriados, isto é, antigos escravos que conquistaram sua alforria, sua liberdade, viviam livres, né, viviam nas ruas. A antiga cidade de Vila Rica, onde temos aqui nesta imagem, em Ouro Preto, ergueu-se em razão da corrida do ouro em Minas Gerais, certo? Então, a antiga cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, ergueu-se em razão da corrida do ouro em Minas Gerais. Festas, procissões e outros eventos movimentam os centros urbanos das regiões mineradoras, tá? Então, essas cidades têm a sua cultura enraizada até nos dias de hoje, né? Em decorrência dessas pessoas que aqui colonizaram o Brasil. Os portugueses, né? Isso também foram os principais participantes desse período. Temos também a contribuição dos africanos, né? Os escravos africanos e também dos indígenas. E os indígenas? Bom, após a destruição realizada pelos conquistadores portugueses, os indígenas tinham 3 opções: resistir ao avanço dos colonizadores, fugir para regiões isoladas ou fazer parte, né, muitas vezes à força da nova sociedade que se formavam. E o que acontecia? Muitos dos indígenas fugiam, porque a sociedade no qual estava se formando, né, não aceitava a forma de viver dos indígenas, os hábitos, as crenças e os costumes. Algumas comunidades indígenas se mantiveram isoladas, tendo pouco ou nenhum contato com os europeus e conservando elementos de suas tradições culturais e religiosas. O contato entre indígenas, africanos e europeus deu origem a uma sociedade mestiça, isso é, que mistura tradições e culturas dos mais variados grupos e lugares, certo? Então, o Brasil ele tem como seus principais formadores étnicos, né, esses 3 povos: os europeus, os africanos e os indígenas. Os quilombos. Vamos conhecer mais um pouco sobre as histórias dos quilombos. Bom, os africanos escravizados não aceitavam a violência que sofriam. Alguns reagiam aos maus tratos dos seus senhores, quebrando ferramentas de trabalhos ou atacando os donos. Muitos preferiam fugir e formar comunidades em lugares de difícil acesso. Entre os anos de 1630 e 1697, foi formado o maior quilombo brasileiro. Qual foi o quilombo? Já estudamos sobre isso. O quilombo dos Palmares, isso mesmo. Essa comunidade quilombola, ela chegou a contar com mais de 20.000 habitantes. O quilombo de Palmares teve mais de um líder, mas o principal deles, né, foi conhecido aí
Zumbi dos Palmares. Contudo, no ano de 1697, depois de várias tentativas fracassadas, os colonos conseguiram destruir o maior quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares. A cultura colonial brasileira. Ainda que os portugueses tivessem o domínio entre os indígenas e os africanos, a sociedade colonial sofreu uma mistura de diversas tradições por meio do convívio entre diferentes culturas. Como consequência prática dos grupos populares, também eram realizadas pelas pessoas mais ricas. Tradições religiosas eram modificadas em razão das diferentes influências que sofriam. Não tinha como seguir uma única cultura, pois diversos povos habitavam o Brasil aqui no período colonial. Então, por isso que até hoje temos essa diversidade, né, isso de cultura no nosso país, graças à contribuição desses variados povos que aqui existiram. A cultura dos povos indígenas. Existem muitas maneiras de aprender a cultura dos indígenas que viveram na época do período colonial, do Brasil colonial. Uma delas podemos citar, os hábitos alimentares dos indígenas, né? Eles nos revelam algumas características culturais, a maneira de cultivar e colher seus alimentos, o modo de preparo. Também podemos citar a influência dos indígenas, né? Isso é o hábito de dormir em redes, tá? Herdamos dos povos indígenas, se alimentar de frutas tropicais, tomar banho todos os dias e fazer muitas coisas que não faziam parte da cultura europeia naquela época. Pois os portugueses, né, os europeus, eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. E daí, a influência dos indígenas, né, teve destaque nisso também. Porque esse hábito de tomar banho todos os dias, dormir de rede, é influência dos povos indígenas. Colonos de origem europeia. Vamos citar aqui um pouquinho, né, sobre algumas contribuições e influência dos europeus. Podemos citar os hábitos alimentares, as roupas, as tradições religiosas e muitos outros elementos que podem nos ajudar a entender o nosso passado cultural. Por exemplo, nesta imagem aqui, na imagem A, podemos observar o que? Alguns vaqueiros, não é isso? A roupa de couro usada hoje em dia pelos vaqueiros do Nordeste é um exemplo de herança cultural europeia. E também temos aqui outro exemplo, conforme mostra na imagem B, né? Outra herança europeia é o uso de botas de cano alto, que é muito utilizada pelos cavaleiros gaúchos na região sul do nosso país. Então, podemos citar aqui essas duas influências herdadas dos europeus. A cultura que veio da África. Os elementos culturais dos povos africanos, trazidos ao Brasil como escravizados, também nos ajudam a compreender um pouco a nossa cultura, né? A cultura brasileira atual. O sincretismo, que é a mistura de elementos culturais e religiosos que existe entre as divindades das religiões africanas e os santos das igrejas católicas, né? Sabemos aí que conhecemos ao longo dos nossos estudos algumas religiões de matrizes africanas, como a Umbanda, o Candomblé, e sabemos também, né, que a origem aqui da religião católica no nosso país se deu através dos portugueses. Então, essas influências estão presentes até hoje na nossa cultura, certo? Podemos também citar como uma influência, né, e herança deixada pelos povos africanos a capoeira, que sabemos que é uma mistura de dança e jogo herdada dos africanos trazidos ao Brasil. Então, meus amores, como proposta de atividade do nosso encontro de hoje, vocês irão fazer uma leitura do capítulo 4, tá bom? Ele é muito importante que vocês façam essa leitura. Em seguida, irão responder as atividades das páginas 39, 47, 48 e 50, ok? Então, conto com a participação de todos. Qualquer coisa, se quiserem tirar dúvida, estou disponível, certo? Um beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!